Vamos falar um pouquinho agora do dimensionamento para backup. Aí já acaba sendo, querendo ou não, mais simples, né? Entre aspas, tá, pessoal? Não é tão simples assim, mas é muito mais tranquilo. Por quê? Numa situação de dimensionamento de armazenamento para backup, o que eu preciso olhar? Né? O que eu preciso falar com o cliente? Tratar como um psicólogo, realmente, é sentar com o cliente, entender qual que é a necessidade dele. Poxa, cliente, você sofre aqui com quedas recorrentes de energia, né? O que acontece? Quando cai energia, quanto tempo fica sem energia, né? Por que é extremamente importante essa pergunta, pessoal? Para vocês determinarem a quantidade de tempo que a solução de armazenamento precisa suprir energia, tá? E então, por exemplo, eu tenho um cliente que reclama, tem quedas recorrentes de energia. Aqui eu trouxe até um exemplo, né? Essa tabelinha, né? Basicamente que vocês vão ter que fazer. Vamos supor que eu fui lá nesse cliente e ele falou assim: nossa, eu sofro bastante com queda de energia, né? E querendo ou não, eu fico muito tempo sem essa energia, né? Então, quanto tempo você fica em média, cliente, sem energia aqui, sem alimentação da rede ar-condicionada? Em média eu fico umas 6 horas. Aí, obviamente, eu vou entrar em acordo. Beleza, vamos fazer um dimensionamento para umas 8 horas? Vamos deixar um pouquinho mais de energia? Ou não? 6 horas já foi o comportamento do cliente, já exagerando a quantidade de tempo. Isso é somente na conversa, ele somente entendendo o que ele realmente vai precisar, que a gente vai conseguir identificar, né? Mas aqui, por exemplo, eu fiz o levantamento de um cliente que as baterias vão suprir energia para 8 horas de descarga, tá? De falta de energia. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que educar também, entre aspas, o cliente e falar assim: ó, cliente, provavelmente não serão todas as cargas que você vai conseguir alimentar durante uma falha de energia, né? Que a gente chama de cargas críticas. Então, é você realmente determinar quais são as cargas que esse cliente precisa estar ligado ali o tempo todo, né? Ou ele queira que fique ligado o tempo todo. E carga crítica, pessoal, é muito pessoal de cada um. Eu já vi gente que a carga crítica é ter ali o ar-condicionado ligado e a TV para não perder o jogo do Palmeiras. Eu seria uma pessoa dessa, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a carga crítica é característica para cada um, né? Cada um determina a sua carga crítica. Então, é realmente sentar com o cliente, entender quais são as cargas essenciais para ele, e listar cada uma dessas cargas, e listar também a potência de cada uma dessas cargas, a quantidade, e com base nisso, determinar o tempo de uso dentro do período de backup. Então vejam aqui, nessa tabela eu trouxe aqui uma média de utilização de 8 horas, né? Um backup de 8 horas, né? Então eu elenquei cada uma dessas cargas. Dentro dessas 8 horas, quanto tempo, por exemplo, eu vou utilizar o circuito de iluminação que tem 10 lâmpadas de 15 watts cada uma? Não, dentro dessas 8 horas que eu vou ter de backup, no máximo que eu vou utilizar essas lâmpadas será por um período de 6 horas. Então, basicamente, é colocar numa tabelinha. Primeira coisa que eu fiz foi multiplicar a potência pela quantidade para eu saber a potência total que esse circuito tem, que esse circuito vai representar ali de demanda para a minha bateria. E depois eu multiplico essa potência total pela quantidade de horas, que é o que eu vou ter na última coluna, que é a quantidade de energia que aquele circuito vai demandar por aquele determinado período. Então, o que isso significa na prática, Gabriel? Traduz para mim. Basicamente, esse circuito com 10 lâmpadas de 15 watts, utilizando ele por 6 horas, ele vai consumir 900 watts-hora da energia que foi armazenada na bateria. Basicamente seria isso. Eu faço isso com os demais equipamentos. Então, eu faço isso com a televisão, por exemplo. Então, a televisão tem média 120 watts ali de potência. Eu tenho 2 televisões, utilizando na média por 6 horas. As 2 televisões juntas ligadas, ele vai apresentar uma carga ali de 240 watts. E o consumo total dessas cargas por 6 horas ligadas é de 1.440 watt-hora. Então, perceba. Eu tenho dois principais itens, 2 principais grandezas que eu preciso me atentar. A potência máxima que esses circuitos vão representar, ou seja, a potência máxima que aquela quantidade de carga com aquela determinada potência vai representar ali, caso elas estejam ligadas ao mesmo tempo, por exemplo.
e eu tenho a quantidade de energia que elas vão consumir, que aí é a quantidade de watt-hora, que é basicamente a potência total vezes a quantidade de tempo que essa carga vai ficar ligada durante o período de backup. Então eu vou elencando cada uma dessas cargas, né? O roteador, por exemplo, eu vou utilizar por 8 horas contínuas, eu tenho 25 watts de potência, por 8 horas eu acabo tendo ali 200 watt-hora de consumo. Notebook, por exemplo, 65 watts e assim por diante. Tem uma dica que eu dou aqui para 2 tipos de equipamento, tá? 3, na verdade. Geladeira, freezer e ar-condicionado, eles vão depender muito da característica de uso desse cliente. Como é que funciona normalmente esse tipo de equipamento, né? Geladeira, por exemplo, ela tem uma determinada potência, que é por volta ali de 500 watts, isso pode ser mais, pode ser menos, dependendo do modelo. Só que a geladeira ela não fica o tempo todo ligada, tá? Ela tem um período ali que ela fica com o compressor ligado para diminuir a temperatura, e assim que ela chegou naquele determinado set point, ela para o motor. Então ela praticamente fica sem consumo nenhum durante aquele momento. Essa temperatura aumentou, esse motor, esse compressor vai ligar novamente para diminuir essa temperatura. Então, por exemplo, uma situação de backup de 8 horas, por exemplo, eu levei em consideração que dentro dessas 8 horas a geladeira vai ficar ligada apenas 4. Ela não vai ficar o tempo todo ligada. A não ser que seja um estabelecimento comercial, por exemplo, que o pessoal chega ali, por exemplo, uma conveniência, né? Chega ali, abre a geladeira o tempo todo, então ela está o tempo todo funcionando. Talvez ela não fique às 8 horas, mas vai ficar 7, 6, né? Mas isso vai depender da característica de consumo também. Ar-condicionado, a mesma coisa, tá? Por quê? Porque existem pessoas que vão lá, colocam o ar-condicionado no 23 graus e no automático. O que vai acontecer? O ambiente ele vai chegar nessa temperatura de 23, 24 graus, o ar-condicionado vai desligar por alguns minutos e ele só vai ligar novamente quando aquela temperatura aumentar, para fazer com que ela seja diminuída de novo. Tá? Então, o ar-condicionado é a mesma coisa. Só que percebam que a característica do ar-condicionado que quem usa no 23 graus no automático é totalmente diferente de quem usa no 16 e no turbo. Né? Então, muito provavelmente aquele ar-condicionado não vai chegar naquele set point que o cliente determinou, a não ser que o ar-condicionado seja muito sobredimensionado, e esse ar-condicionado vai trabalhar ali por muito mais tempo do que um ar-condicionado aos 23 graus e automático, né? E assim por diante. E o freezer é a mesma coisa, tá, pessoal? O freezer, principalmente, né? Eu acho que consome... ele trabalha muito menos tempo que a geladeira, por exemplo, porque normalmente as pessoas não ficam acessando o tempo todo o freezer também. Então, isso é uma dica para vocês fazerem um dimensionamento também. Tá? Às vezes, poxa, 8 horas de funcionamento de uma carga de 500 watts, cara, você pode cortar, às vezes você pode cortar isso pela metade, porque a característica de uso é um uso residencial, então a geladeira não vai ficar o tempo todo ligada. Então, é um insight aí que vocês precisam ter aí na hora do dimensionamento, tá? No final de tudo, né, quais são os dados principais aqui que eu vou utilizar? As duas últimas colunas, né, que é a potência total desses circuitos. Então, faço a somatória da potência de todos os equipamentos, de todos os circuitos que eu vou ligar como carga crítica. Eu sempre gosto, eu como projetista, se eu fosse projetar um sistema desse, eu sempre gosto de levar em consideração o pior cenário. Né? Porque o cliente nem sempre tem essa consciência de desligar alguma carga, já que eu estou em backup, eu vou desligar uma carga aqui para não sobrecarregar o sistema ou algo do tipo. Não, a maioria das vezes, por exemplo, você pode considerar a pior situação. Né? Às vezes ele está recebendo uma visita em casa, vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, né? E, enfim, eu como projetista levaria em consideração o pior cenário. E foi isso que eu fiz. Então, eu somei a potência desses circuitos que serão alimentados como carga crítica, e na somatória eu cheguei na conclusão que esses circuitos, todos ligados juntos, não vão consumir mais do que 2,5 kW. Tá? Então vai chegar ali a 2.480 watts quando tiver tudo ligado ao mesmo tempo. E para suprir essa quantidade de energia necessária, né, eu fiz a somatória da energia de cada um desses circuitos que eles vão precisar para tocar aquela determinada carga por aquele determinado período que eu determinei. Né? Então, eu pego aqui 900 watt-hora mais 1.440, assim por diante, e eu cheguei no cálculo que eu vou precisar de 7.735 watt-hora de armazenamento, de energia armazenada na minha bateria. Então, aqui eu teria aproximadamente 7,8 kWh de necessidade de armazenamento.
Pessoal, vocês podem trocar o slide e com essas informações principais, né, tanto com a potência quanto com a quantidade de energia, eu vou dimensionar quantos PCS e quantas baterias eu vou precisar naquela situação. Opa, eu sei que meu circuito, a potência máxima do meu circuito deu 2,5 kW, então eu sei que um único PCS vai ser suficiente. Por quê? Porque um único PCS entrega 5 kW. 5 kW, obviamente, é maior que 2,5. Então, por enquanto, um único PCS me atenderia. Por exemplo, na parte de armazenamento, eu já olho para a quantidade de quilowatt-hora que eu calculei. Então, o cálculo que eu fiz na tabela anterior deu 7,8 kWh de energia necessária. Então, eu já crio a associação de que uma única bateria não vai ser suficiente para mim. Por quê? Uma única bateria tem 5,12 kWh de armazenamento. 5,12 kWh é menor que os 7,8 que eu preciso. Então, o que eu faço? Eu adiciono mais módulos de bateria para suprir essa quantidade de energia. Então, a próxima bateria que eu já adiciono, já vou para a quantidade de 10 kWh aproximadamente de armazenamento. Obviamente, 10 kWh são maior, uma quantidade maior do que 7,8 kWh que eu vou precisar. Então, percebam, tá? Se eu tenho uma quantidade de energia maior do que a que eu calculei, muito provavelmente o meu backup vai fornecer mais do que 8 horas de utilização. Né? Mais do que 8 horas que eu calculei de fato. Então eu trago inclusive em algumas situações, se não ficar bem apertado ali, acabo trazendo um pouquinho mais, trazendo um chorinho ali de utilização dessa bateria também.